Betinho. Depois você volta, depois você volta. Deixa o pessoal subir aqui não, deixa o pessoal subir. Pessoal, vamos sentar. Boa noite. Nós vamos dar início ao ato. Nós vamos dar início ao ato de lançamento do livro A Verdade Vencerá, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. E como nós estamos atrasados, eu vou passar a palavra para o Renato Rovai, que vai mediar o lançamento. Mas antes, eu queria pedir para vocês todos, eu vou pedir 1 minuto de silêncio hoje. A gente começa esse ato pedindo 1 minuto de silêncio pela execução de Marielle Franco. Brasília. Obrigada. Marielle, presente. Alô, alô, boa noite. Tá quente aí? Então vamos ser bem rápidos. A gente vai tentar fazer, vai ter algumas pessoas vão dar uma saudação. O tempo combinado aqui é de 2 minutos. Eu fui escalado para ser o chato da noite.
2 minutos eu aviso, ó, pessoal, vamos embora, é o próximo. Tem uma lista que vocês já viram, só tem pessoas notáveis. E para começar, eu chamo o jornalista Juca Kfouri para sua saudação inicial. Boa noite a todos os corintianos. E aos que não forem também, que eu sou uma pessoa educada. Deixa eu contar rapidinho para vocês o seguinte. Eu estou escalado para falar em nome dos 4 entrevistadores do presidente Lula. Quero contar a vocês, dar a vocês a garantia de que o que está aqui é um depoimento que não foi feito na base de levantar a bola para o presidente Lula. Não. Foi feito como deve ser feita uma entrevista. E isto tanto é verdade que vocês já estão vendo na imprensa a exploração, digamos assim, de momentos que não são exatamente a favor do presidente Lula. Porque nós fizemos questão absoluta de fazer uma entrevista verdadeira, para ouvir a verdade do presidente Lula. Cada um, ao acabar de ler, se convencerá ou não da verdade do presidente Lula. Mas a verdade do presidente Lula está aqui. Aqueles que participaram da entrevista, até onde eu seja capaz de avaliar, ficaram convencidos de que a verdade do presidente Lula é a verdade. Não apenas a verdade. Isto posto e isto dito, antes que esgotem os meus 2 minutos, eu comunico a vocês que, como eu sou um operário da imprensa, eu me mando porque tem um programa de televisão agora me esperando. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Juca. Pessoal, antes de passar a palavra para Maria Itaquel, quero avisar que o presidente Lula, ao final, vai autografar os 100 primeiros livros. Parece que já foram distribuídos senhas aí. O livro está sendo vendido hoje a R$30, é 35. Maria Itaquel, para cá. Senador Eduardo Suplicy chegando aqui, seja bem-vindo, senador. Seu povo é aplauso. Olha, enquanto a gente vai falar, eu quero contar só uma coisa que em 2008 eu participei de uma situação em Brasília em que eu tive a possibilidade de dar um abraço ao presidente Lula, e quando eu dei um abraço em 2008, ele tinha sido eleito pela primeira vez, né, para começar em 2003, e eu disse obrigado pelos 5 anos mais felizes da minha vida política. E diria depois, porque ele ficou até 2013, obrigado pelos 8 anos mais felizes da minha vida política. Eu reitero isso aqui e é só isso. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos dar sequência assim na tabelinha rapidinha. Professor Fábio Conder Comparato. Queridas amigas, queridos amigos, eu no fim da minha vida tenho a honra de participar dessa comemoração em homenagem ao único chefe de Estado do Brasil, Acontece que o grupo oligárquico, que sempre foi constituído pelos potentados econômicos privados e pelos grandes agentes estatais, agora parece que adquiriu um aliado. É a quadrilha de bandidos. Foi ela que executou estupidamente a vereadora Marilene Franco. Marielle, eu quero, portanto, pedir a vocês que, em nome da dignidade do povo brasileiro, sejam sempre firmes na defesa dos interesses desse mesmo povo. Muito obrigado, professor.
Bom, vamos lá. Na sequência aqui, o Pablo Gentili da Claxo. Cadê o Pablo? Aqui o Pablo, que é a Claxo também é coeditora, né? Apoiadora do livro. O Pablo pode explicar melhor. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, presidente Lula. Marielle presente na voz, no grito de dignidade e de justiça de todos os brasileiros, as brasileiras e todos os latino-americanos e latino-americanas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Lula pela possibilidade de expor desse livro a Boitempo, por traduzir essa excepcional entrevista e essas diferentes contribuições que estão nesse livro, numa obra que será de referência, sem dúvida, não apenas aqui no Brasil, sino no mundo todo. O livro já está sendo traduzido para o inglês, para o francês, para o espanhol, será apresentado daqui a 45 dias em diversos países e feiras do livro do mundo. Essa é uma obra que não apenas permite entender o momento atual, o estado de exceção que vive o Brasil, sino também o contexto no qual se exerce essa violência profunda de um golpe de Estado que foi utilizado e será utilizado no futuro como uma ferramenta pedagógica para mostrar o que pode acontecer com aqueles que tenham coragem, com aquelas que tenham coragem de transformar a nossa realidade, voltando às nossas sociedades mais justas, mais livres, mais democráticas. O golpe é um processo, e é um processo que se sustenta numa pedagogia do medo, e é um medo que pretende se instituir no Brasil e na América Latina para fazerem os jovens, as jovens, desistirem da política, para abandonar a militância, para ter medo de governar, para ter medo de lutar, para ter medo de conquistar os seus espaços nos centros acadêmicos, nos sindicatos, nas universidades, nas fábricas. Esse livro, nesse sentido, é uma voz, é um grito de esperança. É importantíssimo ler esse livro porque nós descobrimos aqui o Lula não apenas que foi e é a grande liderança do processo de transformação política que viveu o Brasil e que viverá o Brasil, porque Lula será presidente do Brasil na próxima eleição. Senão também porque o Lula que sempre está dando forças ao que os acompanha. Todos os que acompanham o Lula, claro, dão muita força ao Lula, mas quem dá força, quem movimenta essa voz, esse grito de esperança, de paixão pela política é o Lula, e esse é o Lula que aparece nesse livro. Essa não é a verdade do Lula, essa é a verdade de todos nós, e por essa verdade vamos continuar lutando. Obrigado. Muito obrigado, Pablo Gentili. Vamos dar sequência aqui, porque o calor está aqui na frente, está calor, eu imagino aí com vocês. Então, seguimos com a querida professora e jornalista Rosane Borges. Rosane, para cá. Bem, acho que boa noite a todas e todas. Em meio a esse deserto, o Brasil, esses 2 últimos dias, está em comoção, está em luto e luta. Eu acho que o lançamento, presidente, desse livro representa um impulso renovado, que a gente sabe que é tudo elemento de uma mesma equação, né? O seu julgamento, a morte da Marielle, se a gente colocar em perspectiva, tudo responde, são elementos de uma mesma equação. Para a gente destruir essa equação e para a gente renovar, de fato, refundar o Brasil, é preciso que a gente permaneça na luta. Esse livro, a verdade, como disse o Pablo Gentili, que não é do presidente Lula, é de todos nós, é uma verdade que traz a dor, mas também a delícia dos povos historicamente discriminados que tiveram, na gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, a possibilidade de reafirmarem a sua humanidade. Por Marielle, pela juventude negra, pela população indígena, pelos transexuais, por todos os outros, a gente, de fato, acredita que a verdade virá, e virá com luta e com Lula presidente. É isso, o meu amigo, o meu avaliador da banca, Gilberto Larigoni. Boa noite, gente. Essa semana foi uma semana pesada. Essa semana começa
com o Tribunal de Porto Alegre, antecipando, marcando a data para o final desse mês. Naquela data fatídica, eles disse: vão prender o Lula. E a semana continua com o Dória barbarizando os professores, batendo em professores na Câmara Municipal de São Paulo. Culmina com a tragédia da nossa companheira Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Mas a sociedade brasileira é impressionante. No dia seguinte, milhões foram às ruas, em todo o Brasil, milhares no Rio, milhares em São Paulo, e está dando para a gente respirar novamente. Eu espero que esse livro, esse lançamento, seja parte dessa recuperação, e que nós não tenhamos Lula preso, tenhamos Lula na luta democrática conosco, na luta pela mudança do Brasil. Obrigado, gente. Eu estou indo rapidinho aqui para a gente poder ouvir um pouco mais do Lula. A cineasta Tata Amaral. Para cá, Tata. Minha amiga de Negrones. Boa noite, gente. Boa noite, presidente. Quero agradecer a Ivana e a todos vocês pelo convite. E quero dizer, presidente, que muito foi feito pela cultura, pelas mulheres, pela igualdade racial, pela liberdade de gênero nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Porém, há muito ainda o que fazer. Há muito ainda o que fazer, e é por isso que a gente quer Lula presidente. É por isso que a gente quer a restauração da democracia e do Estado de Direito no Brasil. O economista e professor Luiz Gonzaga Beluso. Por favor, Beluso. Palmeirense também, né, Beluso? Já que o Juca falou do time. Palmeirense. Palmeirense dos porcomunas. Vocês não sabem. Palmeirense dos porcomunas. Né? Que é um grupo de palmeirenses engajados que ontem foram com a bandeira do Palmeiras na manifestação dos professores. Certo? Ele sabe que eu sou muito palmeirense como ele é corintiano. Mas eu queria, só vou falar uma coisa. Eu tenho uma grande admiração por dois estadistas hoje. O Papa Francisco Bergoglio, que disse outro dia que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Não é Deus que é brasileiro, Lula é brasileiro. Não quero te comparar com Deus, não. Você é uma pessoa mais humana que eu conheço. Eu vou terminar isso dizendo o seguinte: como a humanidade do Lula está expressa, está escrito na última capa. Não fui eleito para virar o que eles são, Eu fui eleito para ser quem eu sou. Tenho orgulho de ter sabido viver do outro lado, sem esquecer quem eu era. Isso é. Obrigado, Beluso. Caminhando para o final aqui, chamar a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, os companheiros e companheiras que estão aqui. Eu queria começar fazendo um agradecimento aqui à Ivana, que é editora do livro, pela edição, ao Gilberto Marigoni, ao Juca Kifuri e à Maria Inês Nassif. Vocês deram uma grande contribuição à nossa luta, um instrumento importante que foi entrevistar o presidente e ter esse depoimento contundente dele sobre a conjuntura atual que nós estamos vivendo, recente, e também com memórias do passado, a construção da sua história. E eu não podia deixar de falar de um texto específico do livro, que é do Eric Nepomuceno, que conta uma cena logo depois da eleição do presidente em 2002, que eu achei muito impactante e mostra por que estão fazendo isso com ele agora. O Eric falou que foi almoçar num restaurante aqui em São Paulo, e chegou, tinha 3 ou 4 executivos numa mesa, almoçando no mês de novembro de 2002, e um deles disse assim: agora estamos ferrados,
elegeu aí esse semi-analfabeto metalúrgico, não serviria nem para ser síndico do meu prédio. Por que eu estou contando isso? Porteiro do prédio, é isso mesmo, porteira, obrigada. Por que eu estou contando isso? Porque mostra, desde lá, o preconceito e a intolerância dessa elite com o primeiro presidente operário do país. É por isso que Lula continua sendo perseguido. Então esse livro aqui, A Verdade Vencerá, é a verdade da inocência do Lula. E quando me perguntam por que a gente insiste em dizer que Lula é candidato se Lula foi condenado, nós insistimos por um único motivo, porque Lula é inocente. E ninguém pode proibir uma pessoa inocente de concorrer à presidência da República. Por isso Lula será o nosso presidente novo, com a força e com a nossa luta. Grande Gleisi, você já praticamente chamou o Éric Nepomuceno para cá. Por favor, Éric. Boa noite, eu vou ser bem sucinto. Eu sou da geração 68. Eu sou da geração que perdeu, da geração que foi derrotada aqui, em outros países, outras comarcas dessa nossa América. Eles levaram companheiros, levaram anos, meus anos jovens, levaram um montão de coisa, não levaram duas coisas. Não levaram minha memória e não levaram minha capacidade de ter esperança. Eu hoje sou um brasileiro indignado, angustiado, às vezes triste. A gente hoje acha que vive uma maré vazante, aquela que arrasta tudo para o fundo do mar. Eu confio nesta onda de maré crescente, aquela que vai trazer de volta o que eles estão tentando levar da gente hoje. A única coisa que eu peço para os jovens de hoje é que não percam a esperança, não percam a memória. Eu tenho um apreço pessoal muito grande pelo Lula, mas eu não estou aqui hoje apenas em solidariedade a ele. Eu estou em solidariedade ao meu filho, a esta criança que acabou de choramingar aqui. Eu estou em solidariedade com o futuro. Muito obrigado. Vamos lá. Vou chamar aqui, para encerrar as falas antes do presidente Lula, o historiador Luiz Felipe Alencastro. Boa noite a todos. Tem uma frase do presidente Lula na entrevista, onde ele diz: o PT não nasceu para ser um partido revolucionário, nasceu para ser um partido democrático e levar a democracia até as últimas consequências. Esse é um ponto muito importante. Quando o presidente Lula foi eleito, pela primeira vez na nossa história, a maioria social virou maioria política. Ela é de novo, ela está de novo presente. Vamos levar de novo esse projeto da maioria social, virar de novo maioria política. Obrigado. Por favor, senador Eduardo Suplicy aqui. 2 minutos para a gente, Suplicy. Coisa linda, o povo na rua. Uma primeira palavra também de solidariedade, pêsames e homenagem a Marielle Franco e ao Anderson, motorista que estava com ela pela morte bárbara que levou. Também a palavra de solidariedade. Lula, ontem e anteontem, eu levei pelo menos 6 professoras ao posto de saúde. Uma delas tinha levado uma cacetada aqui no nariz, quebrou o nariz, precisou ir lá. Outra levou uma bala aqui junto ao rosto, quase pegou a vista. Outra pegou também uma bala no rosto, derrubou os óculos, ela perdeu os óculos. Outro rapaz de 20 anos que
A hora que viu a mãe ali, chegou e começaram a jogar bomba de gás lacrimogêneo. Ele pegou a bomba de gás lacrimogêneo que estoura perto da mãe e jogou para longe. Daí um GCM apontou para ele a 5 metros de distância e furou aqui a cabeça dele. Eu fui até lá o hospital do servidor do Estado e acompanhei até que a última hora que queriam levá-lo preso. A mãe estava chorando desesperada, mas como? Esse é o Brasil que de Temer, de Alckmin, de Dória está acontecendo. E nós precisamos mudar isso. Então, e estou chegando de Salvador, só que meu avião chegou logo depois que tinha terminado mais uma manifestação, mais de 15, 20 mil pessoas ali solidárias ao Lula por toda parte. Eu nunca vi um lançamento livre com tanta gente querendo te abraçar. Só dizer uma coisa, aquela moça Luísa está trazendo aqui o original do Optei do Calito Maia e quer fazer chegar às suas mãos. Depois se entrega para ele. E Lula, se me permite, eu acho que se você já fosse o presidente, como eu quero que você seja, mas quem sabe mesmo, antes de ser presidente, você pode fazer uma mensagem que eu, se fosse senador, estaria propondo a todos os parlamentos, desde o Canadá até a Argentina, para que, em solidariedade ao México, digamos ao Donald Trump, não pode construir esse muro que separa os Estados Unidos do México e de toda a América Latina. Em vez de gastar 50, 60 bilhões de dólares para a construção desse muro, e ele pediu licença do Congresso Nacional para fazer isso, muito melhor seguir por colocar esse dinheiro no Fundo Permanente das Américas, pedindo a todos os países que façam o mesmo, de forma tal a instituir uma renda básica de cidadania do Alasca até a Patagônia. Quando houver isso, não haverá mais necessidade de muros que separem nosso país. Um grande abraço, Lula presidente! Suplicy, sempre animado. Suplicy, menino eterno. Esse menino chamado Suplicy. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Vamos lá chamar então o presidente do Instituto Lula, Paulo Canuto. Vem pra cá, dê o seu recado, meu amigo. É surpresa, Paulo, é isso, né? O presidente do Instituto tem que falar, não é assim. Bom, pessoal, eu não queria falar porque eu vou chorar. Porque quando a gente vê um livro do companheiro Lula, com essa qualidade, escrito por esses companheiros e essas companheiras, eu fico vendo o privilégio que eu tenho de ter convivido alguns anos com ele, escutando muitas dessas histórias. E o que me move, o que me emociona, o que me desafia é como produzir mais Lulas, como produzir mais Suplicy, porque são pessoas que têm uma energia extraordinária de mover o nosso povo, transformar as nossas mentes e construir uma nova nação. Então, vocês vão ter o privilégio que eu tenho quase todos os dias de escutar muitas histórias desse extraordinário brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Queremos nós que esse livro possibilite de que outras pessoas sonhem também em fazer política, conversar com as pessoas e mudar o nosso país, para que não tenhamos as tragédias que aqui já foram comentadas nesses últimos dias. Muito obrigado. Continue contribuindo com a nossa luta, porque com certeza venceremos. Lula presidente! Obrigado, Paulo.
Presidente, antes de lhe passar a palavra, eu tenho que ir aos agradecimentos. Eu queria então pedir para Amanda, que está aqui, que quer lhe entregar, e também, desculpa, não sei seu nome, que vem entregar o presente, a Luísa, que vem entregar o presente do Carlito Maia, que é uma pessoa que está aqui entre nós com certeza. Grande Carlito do Optei, Carlito que fez frases geniais durante toda a sua vida e que sempre, quando alguém lançava um livro, eu não sei se vocês sabem, uma grata coincidência, mas quando alguém lançava um livro, podia não ir ninguém, mas as rosas do Carlito chegavam no lançamento. Eu não sei quantas pessoas tiveram o prazer de receber rosas do Carlito. Eu tive esse prazer e hoje a Amanda vai então fazer o papel de Carlito Maia aqui entre nós, vai entregar as rosas para o presidente, por favor. Vamos. Enquanto a Amanda vai entregando, eu vou aqui ler rapidamente. Tem muita gente que participou desse livro, eu preciso ler os nomes, mesmo que estão aqui, é 1 minuto. Ivana Jenkins, organizadora, o Juca Kifuri, o colaborador Juca Kifuri, Maria Inês Nassif, Maringoni, Eric Nepomuceno, Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Felipe Miguel, Rafael Valim, Luiz Felipe Alencastro, Mauro Lopes, o Camilo Vanucci que está aqui, o apoio da Claxo, que eu já citei, como convidados o Fábio Comparato, Luiz Gonzaga Beluso, Alvarinho Itaquel, Rosane Borges, Gleisi Hoffmann, o Otto, o Walter Sorrentino do PCdoB, o Paulo Cabotto que já falou, e agradecer em nome de toda a diretoria do sindicato, agradecer o Pipoca, presidente aqui do Sindicato dos Químicos. Presidente, antes de lhe passar a palavra, eu queria dizer o seguinte, eu não estou representando aqui os blogueiros, não estou representando os jornalistas, mas tenho certeza que eu poderia falar em nome de muitos deles o seguinte: nós continuaremos fazendo o nosso trabalho de contra-informação, de lutar em defesa desta verdade que o senhor está expondo aqui neste livro, a partir da entrevista dos nossos colegas também jornalistas, entre eles a Maria Inês Nassif e o Juca Kifuri. Então, lhe dizer que o senhor conte com esse lado de cá, com essa outra mídia, para tentar fazer a justiça. 30 segundos, 2 segundos. Vamos lá, Ana. A nossa palavra de ordem tem que ser: Lula inocente, Lula presidente. Não quero mais ver senão a prisão de Lula. Publicitariamente é negativo. Pode tirar. É Lula inocente, Lula presidente. Sorrentino, vem pra cá, fala um pouco, 2 minutos antes, porque houve um erro aqui, presidente, eu peço desculpas. 2 minutos. Eu tenho certeza que nós estamos aqui escrevendo páginas da história dramáticas em defesa da democracia, do Brasil, do povo. E esse livro já se integra como um chamado à luta. E essa luta hoje é a luta de solidariedade a Lula, é a luta de solidariedade política e humana ao maior e melhor intérprete da alma dos brasileiros, dos seus anseios, das suas agruras, um homem que veio da senzala e governou o país para todos. E essa solidariedade se manifesta em luta. A luta por eleições livres e a luta para garantir o direito de Lula estar nas urnas em 2018. Porque essa é a maior esperança para o povo brasileiro poder fazer o julgamento político, do julgamento político faccioso, feito pela justiça, condenando um inocente, sem provas, uma marcha insensata de desfaçatez, uma marcha insensata da exceção do nosso país. Então, Lula, estamos com você, você sabe disso, hoje e sempre, para defender esse direito, que é o direito de todo o povo brasileiro. Muito obrigado, Walter Sorrentino. Presidente Lula, vem pra cá!
hoje eu não precisaria falar porque eu teria que assinar uns livros. Mas você imagine um político nordestino vendo o microfone à minha disposição e vendo tanta gente animada, se eu ia deixar de falar. Eu, a vida inteira, desde o meu tempo de movimento sindical, eu às vezes era chamado de levanta moral. Às vezes a gente começava uma greve e depois de uns 10 ou 15 dias essa greve não estava indo para frente. E todo mundo sabe que é muito difícil levar uma greve para frente quando os empresários se recusam a negociar e os trabalhadores ficam na expectativa o que vai acontecer, todo dia pergunta. Eu lembro que em 1985, numa greve, a gente já não tinha mais o que fazer, a gente rezava Pai Nosso, Ave Maria, para poder tentar manter os trabalhadores acesos, dispostos a brigarem. E eu toda vez ia na porta de fábrica para tentar mostrar para os trabalhadores que era necessário a gente perseverar e continuar lutando. Quando eu perdi as eleições de 82, de 89, de 94 e 98, eu toda vez que eu perdia, eu voltava para casa, lambia minhas feridas, como diria o velho Brizola, e depois, em janeiro e fevereiro, eu começava a viajar ao Brasil para conversar com a nossa militância, para levantar a moral, levantar a cabeça, as pessoas desmotivadas, pessoas que tinham sido candidatos a deputados, que não se elegeram, tudo de cabeça baixa, e eu ia lá para levantar a moral. Era assim todo ano. E eu agora estou sentindo que em cada lugar que eu chego, as pessoas ficam estranhando, porque eles esperavam me encontrar depressivo, de cabeça baixa, sofrendo com a minha situação. E eu fico pensando que se a gente pensar corretamente, o que está acontecendo com o Lula é nada diante do que está acontecendo com o povo brasileiro, sobretudo o povo trabalhador, que está perdendo o prazer pela democracia, o prazer pela política e perdendo direitos que nós conquistamos desde a criação da CLT em 1943. Trabalhadores que estão perdendo a perspectiva de ter um futuro garantido com emprego formal, assegurando aí o sustento da sua família. Esses dias eu vi uma matéria de um diretor do Banco Mundial dizendo que o salário mínimo brasileiro é muito alto e que é preciso levar em conta. E o jornal O Globo, com uma disfarçatez maior, disse que agora a classe média estava ficando mais feliz, porque estava sobrando mais dinheiro para ela, porque a empregada doméstica estava perdendo alguns direitos que tinha conquistado. Então eu fico pensando, por que eu estou animado? Um cara que já foi condenado a 12 anos de prisão. Por que eu estou motivado e dizendo que quero ser candidato a presidente da República? A primeira coisa é porque eu tenho consciência de que os que me condenaram não têm a consciência tranquila da inocência que eu tenho, porque eles sabem que mentiram a respeito do governo. O jornal O Globo mentiu quando disse que era dono do apartamento. A Polícia Federal mentiu quando fez o inquérito. O Ministério Público mentiu quando fez a acusação. O Moro mentiu quando me condenou. E o TRF4 mentiu quando manteve a pena e ainda aumentou. E por que eles fizeram isso? Fizeram isso porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo para poder justificar a mentira que eles contaram. E eles sabem que é mentira.
Ele sabe, tanto sabe, que no recurso que nós fizemos, o Moro reconhece que nunca disse que o apartamento é meu, que nunca disse que tinha dinheiro da Petrobras. O dinheiro da Petrobras foi inventado porque o seu Moro queria me levar para Curitiba. O objetivo da operação era levar o Lulinha para Curitiba. Eu precisava entrar na Lava Jato, porque era preciso cumprir o PowerPoint do seu Dallagnol. O seu Dallagnol, depois de contar uma mentira durante 1h30 na televisão, ele apresenta um PowerPoint dizendo que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, e pelo fato de eu ser a pessoa mais importante do PT, eu era o chefe, e portanto, se as pessoas que estavam trabalhando roubaram, era porque eu tinha mandado. E termina com uma frase ontológica: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Se esse país fosse sério, o Conselho Nacional do Ministério Público teria exonerado esse cidadão a bem do serviço público, porque não é possível alguém contar uma mentira desse tamanho, sabendo que ele só podia sustentar essa mentira porque tinha o apoio dos meios de comunicação. É a primeira vez na história desse país em que a mentira é contada e a imprensa dá o caráter de verdade, porque o objetivo da Lava Jato é execrar e condenar as pessoas antes do julgamento. É por isso que se criou, desde o mensalão, a ideia da teoria do domínio do fato. Eu não preciso prova, eu tenho que crer que é verdade e vou condenar. E agora decisões até de dizer, não precisa prova. Se alguém falou que é e vamos prender. Eles mexeram com o único valor que eu tenho. Eu não sou uma pessoa de muitos valores, mas eu tenho um valor que herdei de uma mulher que nasceu analfabeta e morreu analfabeta, que é aprender a andar de cabeça erguida e se respeitar sempre e não mexer no que não é dos outros. Eu tenho certeza que toda noite eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo com a tranquilidade que eles não dormem, porque eles sabem que eles estão mentindo a meu respeito. E eu tenho certeza, meu caro Fábio Comparato, que se eles ousarem mandar me prender, eles estarão cometendo a maior barbárie jurídica desse país, porque eles estarão me transformando no primeiro preso político do século XXI aqui neste país. E obviamente que todos nós arcaremos pelas nossas decisões. É por isso que eu estou muito tranquilo. É por isso que eu estou com a tranquilidade dos inocentes. E é por isso que eu resolvi enfrentá-los. Se nesse país tem político ladrão que está com o rabo preso e com medo do Moro, com medo da Lava Jato e com medo da segunda estrada, eu quero dizer, não sou ladrão, não tenho medo deles. A única coisa que eu quero ter certeza é que eu passei pela terra sem contar uma mentira para o povo trabalhador que fez eu chegar aonde eu cheguei, porque somente muita consciência política é que fez com que esse povo um dia pudesse votar num semi-analfabeto que tinha um vice semi-analfabeto para ser presidente da República desse país. E é exatamente, você tem que se dar conta, eu acho que a bronca que eles têm de mim é porque eu provei que inteligência a gente não aprende na escola. Na escola a gente aprende conhecimento. Inteligência é uma coisa além disso. É uma coisa quase que uma obra de Deus. E eu tenho consciência de que nesses 12 anos que nós governamos o Brasil, nós estamos longe de ter feito tudo o que precisava ser feito. Mas fizemos mais de tudo que já tinha sido feito na história de 500 anos. Então eu fico imaginando, meu querido Fábio,
Mário Comparato as razões pela raiva contra nós. Eu fico imaginando as razões. Ou seja, não é possível que esse país só foi ter a sua primeira universidade em 1920, quando a República Dominicana teve 1538, quando o Peru teve 1550, a Bolívia em 1644, o Equador em 1661, a Colômbia em 1662, e nós só fomos ter a primeira universidade em 1920, não porque eles queriam fazer universidade, era porque o rei da Bélgica vinha para cá, e o rei da Bélgica exigia um título de doutor honoris causa. Então juntaram várias faculdades que tinha no Brasil e criaram a primeira universidade, enquanto a Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária. Então eu penso que eles falam, não é possível que ele entre exatamente o analfabeto para ser ele e o seu partido. Mas a presidenta Dilma, que em 12 anos colocamos dentro da Universidade Brasileira mais de 4 milhões de jovens, mais do que foi colocado em um século aqui na história do país. Somos nós que tivemos a primazia de garantir que filho de pobre, que filho de trabalhador, que filho de coveiro, que filho de jardineiro, que filho de desempregado pudesse fazer uma universidade nesse país, pudesse disputar a mesma vaga no banco. Nós não queríamos tirar a chance de ninguém, nós só queríamos apenas permitir que os de baixo tivessem a oportunidade de sentar na mesma cadeira para provar quem era mais inteligente. Ele talvez nunca nos perdoe por apenas em 12 anos a gente ter feito 4 vezes mais escolas técnicas nesse país do que eles fizeram de 1909 a 2003, quando nós chegamos no governo. Possivelmente eles não nos perdoem porque durante o nosso governo foi o período que houve menos greve de trabalhadores urbanos, menos greve de funcionário público e mais aumento, tanto para o funcionário público quanto para os trabalhadores. Foi o menor tempo de invasão de terra no campo e foi o maior tempo de assentamento. Em 12 anos foram disponibilizados 51 milhões de hectares para fazer assentamento, o que significa 52% de tudo que foi feito em 500 anos neste país. Ele sabe que em apenas 12 anos nós fizemos mais legalização de território quilombola do que foi feito nos 100 anos anteriores. Eles sabem o que significou a quantidade de terras indígenas que nós legalizamos nesse país. Eles sabem o respeito com que a gente tratou o pessoal da LGBT quando era proibido um presidente se encontrar com eles, e eu fui participar da primeira conferência nacional para dar cara, porque o mesmo Estado que não se nega a receber imposto de renda de LGBT, que não se nega a receber um voto, tem vergonha de conviver. E eu quero dizer que mesmo não tendo diploma universitário, eu aprendi a conviver e a respeitar as pessoas como elas são e não como eu quero que elas sejam. Eu, quando deixei a presidência, pensei em escrever uma biografia. E eu falei, eu já li algumas biografias de presidentes. E todas as biografias de presidentes vivos é mentirosa. Porque eles não contam tudo. A biografia do Clinton não tem a Mônica Lewinsky. Não tem a história do Salão Oval. E certamente a de outros presidentes não tem outras coisas. Como eu sabia que a gente não pode contar tudo, eu chamei o Fernando de Moraes, que é um dos principais biógrafos desse país, e pedi para o Fernando não fazer uma biografia do Lula, mas fazer uma biografia
do meu governo. Fazer uma biografia entrevistando pessoas, entrevistando advogados, entrevistando jornalistas, entrevistando banqueiros, entrevistando os empresários de todos os ramos, entrevistando o metalúrgico, entrevistando o bancário, entrevistando o catador de papel, entrevistando prostituta, entrevistando travesti, dizendo o que quisesse. Era proibido proibir a entrevista. Eu queria saber o que a sociedade brasileira pensava do nosso período de governo. Pois bem, quando o Fernando começou a escrever, o que nós descobrimos? É que o livro Lula, Filho do Brasil, feito pela Denise Paraná, ele parava em 1980. Aquele filme que vocês viram, na verdade era um filme para contar a história da minha mãe. E muita gente que foi pensou que era a minha história. O livro era para contar a história da minha mãe. Pois bem, então eu comecei a discutir com o Fernando que tinha um hiato na minha vida. Ou seja, o que aconteceu com o Lula entre 1980 e 2002. São 22 anos. São 22 anos e eu não queria repetir a trajetória de Jesus Cristo, que nasceu, desapareceu e voltou com 33 anos. Eu não poderia desaparecer em 80 e voltar presidente da República em 2002. Então, o que nós fizemos? De 80 a 2002 foi um momento que aconteceu mais coisa na história do Brasil. A campanha das diretas, a conquista das eleições diretas em 89, as maiores greves acontecidas nesse país, a criação da CUT, a criação do PT, a legalização de outros partidos políticos, tudo aconteceu a partir de 80. Então eu falei para o Fernando, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que escrever a biografia do meu governo e vai ter que escrever uma outra biografia, quem sabe fazer os 3, 4 volumes. Ele está trabalhando já há uns 5 anos. Toda vez que eu pergunto o livro, ele fala, está pronto, só falta escrever. E eu fico preocupado, porque a natureza é implacável. A natureza é implacável. Esses dias, domingo passado, eu, depois de 20 anos de idade, fui fazer um churrasco, comprei a carne, levei churrasqueira, levei churrasqueiro, levei o uísque que eu ganhei, levei a cerveja. E aí, de 8 irmãos que eu tinha, sobrou 5. Um está com 79, que deve estar aqui, no meio, meu irmão Babá. Sabe? Meu irmão Babá é engraçado. Ele é o cara mais alegre que eu conheço. Ele teve um câncer na perna e amputaram a perna dele. Amputaram aqui em cima. E ele me ligou do hospital, muito triste. E obviamente que é triste, você sabendo um triste vai perder a perna. E eu falei, como é que eu vou consolar o Babá? Eu falei, Babá, você não vai no cemitério todo domingo? Você não vê aquele estupro, com aquele silêncio profundo? Todas aquelas pessoas que estão lá, Babá, preferia perder só uma perna e tá vivo. Então levanta a cabeça, porra, não há razão para você ficar lamentando na perna. Deu 2 para não perder uma. Quem estava lá o Babá com 79, estava o Frechico lá com 76, estava minha irmã com 74, estava eu com 72 com aparência de 20, a minha irmã caçula com 66. E eu fiquei pensando, qual é o próximo que a Caetana vai levar? Porque a Caetana, quando desce, ela vem e leva. Não é brincadeira. Eu falei, bom, teoricamente, o Babá vai na minha frente. Teoricamente, o Frechico vai na minha frente. Teoricamente, a minha irmã vai na minha frente. Eu acho que, teoricamente, a minha irmã mais nova também vai na minha frente. Porque eles sabem que eu gosto deles e eu não quero que eles morram, chorem a minha morte. Eu acho que é uma coisa malvada da minha parte não querer que meus irmãos chorem
prefiro chorar deles, porque eu sou um bom contador de história. Mas, brincadeira à parte, eu estou esperando que o Fernando de Moraes faça esse livro. Eu não sei onde é que está o arquivo. Eu falo, você está gordo, Fernando, você está engordando, pô. Escreve um livro logo, antes que a natureza venha aí e leva a gente, pô. Bom, mas ele disse que está escrevendo. E aí aparece uma tal de Ivana, que eu só ouvia falar, mas não conhecia, de uma editora que eu sabia que existia, por ser uma editora marxista, sabe, histórica nesse país, a começar do estado do Pará. Aí que escreve os livros mais maravilhosos que eu li, que é o livro do Leonardo Padura. Tanto El Hombre, sabe, que gostava de perros, quanto Herege, que são dois livros. Quem não leu, por favor, primeiro leia o meu, depois compre o dele, que leia também. Tá? Aí a Ivana me fez uma proposta de fazer um livro. Um livro em que ela queria fazer uma mistura de um livro chamado O Segredo de Ser Feliz, que nós lançamos em 2002, e a História da Verá, que é o grande livro da prisão do Fidel e da história do Fidel. E ela, na verdade, eu posso dizer para vocês que ela escolheu as pessoas, ela escolheu os entrevistadores, ela escolheu quem ia escrever o que nesse livro, e eu não dei um palpite. E aí me disseram o seguinte: ô Lula, você precisa tomar cuidado, porque no livro você faz crítica ao governo da Dilma. E eu estava tão seguro que eu não faço críticas a Dilma. O que eu conto é caso. É diferente de fazer crítica. O que eu conto são casos que aconteceram e que eu vou contar a vida inteira, porque caso é caso. Que eu falei, companheira Ivana, bota esse livro para rodar e vamos ver o que ele vai dar. Vocês serão os censores desse livro. Vocês vão censurar esse livro, vocês vão dizer se gostam ou não gostam, e eu espero que vocês ajudem a Boitempo, porque ela também precisa ganhar um dinheirinho, que sabe produzir mais livros eficazes. Então isso aqui é uma coisa muito verdadeira. Eu disse para ele no Maricone, disse para o Juca, disse para a Ivana, disse para quem mais? Para a Marinês, olha, pergunte o que quiserem. Não tem zero de pergunta. E eu vou tentar ficar nu diante de vocês para dar essa entrevista. Então eu quero que vocês saibam que o que está aqui é exatamente a minha verdade. E essa minha verdade é desafiar a verdade dos meus acusadores. Eu gostaria de fazer um debate com o Moro. Eu gostaria de saber as razões pelas quais ele me acusa, porque é muito fácil sentar numa cadeira, pedir para dele, moleque, escrever a minha sentença, saber e assinar e me condenar.